nós te agradecemos pela sua companhia 24 horas por dia. Obrigado pelo teu favor, pelo teu auxílio, pela tua sabedoria, pela graça, pelo cuidado, pela proteção. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado por esse momento, obrigado por cada pessoa que está nos ouvindo nesse instante. Que elas sejam alcançadas pelo teu amor, que elas sejam transformadas pelo teu amor, aonde elas estiverem, quer seja aqui presente, quer seja online agora, ouvindo. Faça a tua vontade em nossas vidas, assim como a tua vontade é feita nos céus. E se você crê que o Espírito Santo cuida de você, celebre a presença dele na sua vida. Nós vamos ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios, vamos ler o verso 6 e o 7. O texto diz o seguinte: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Somente até aí. Esse texto fala que nós fomos habilitados para sermos ministros de uma nova aliança. Habilitados para uma aliança do Espírito, não uma aliança da letra. O texto diz que a letra mata, condena, enquanto a aliança do Espírito perdoa, justifica e dá vida. Jesus disse que não veio condenar o mundo, mas salvá-lo. A habilitação de Deus é para sermos ministros da graça, ministros de uma nova aliança. Deus está interessado em fornecer graça ao homem, ser gracioso com o homem. Deus não tem intenção em seu coração de condenar, de punir. O interesse de Deus sempre foi salvar, redimir, restaurar. Mas nós precisamos entender que a lei, ela não justifica o homem. Mas da lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, verso 19, diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Veja que o texto está dizendo que a voz da lei só fala para aqueles que vivem na lei. Ei, a lei não fala com quem está na graça. Ela fala somente para aqueles que estão vivendo nela.
E a lei, o que ela faz? Ela faz calar a boca de todo homem que vive debaixo da lei. E a lei coloca todas as pessoas culpáveis diante de Deus. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras humanas, pelas obras da lei. A lei só torna o homem consciente de seu pecado. Coloca o homem em uma posição totalmente condenável diante de Deus, porque o pecado é exposto. Mas a lei, de alguma forma, mostra ao homem que ele precisa de um Salvador. A lei empurra o homem para uma situação que ele fala: eu preciso de um Redentor. Eu sou incapaz de alcançar a minha salvação sozinho. A lei também mostra que o homem não tem motivo do que se orgulhar. Porque o homem é incapaz de cumprir a lei, o homem é incapaz de agradar a Deus. E quem não cumpre a lei é condenado à morte por ela. O ministério da morte é rígido com aqueles que vivem da força do seu próprio braço. Na antiga aliança, o homem tem que fazer para se tornar. Na nova aliança, o homem se torna e depois faz. A lei, ela exige do homem, enquanto na graça, ela fornece ao homem. Na graça você começa completo em Cristo, por isso não saia dessa posição. Você nasce de novo. E você nasce completo, e você nasce redimido, e você nasce justo, e você nasce perfeito aos olhos de Deus, porque você nasceu a partir de Cristo. Não saia dessa posição. Mas ao homem é dado escolher viver pela força do próprio braço, ou pelo poder de Deus, ou pelo favor de Deus. Em Romanos 6, verso 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Sob a graça, o pecado não tem domínio sobre o homem. Na graça, você foi libertado do pecado e se tornou servo da justiça. Não somos mais escravos do pecado, nem estamos isentos em relação à justiça. A justiça de Deus em Cristo está disponível para qualquer um que queira recebê-la. Mas eu preciso aceitar, eu preciso querer, eu preciso reconhecer que está tudo pronto. Que Deus nos entregou uma obra completamente concluída. Quanto mais alguém tentar guardar a lei, mais incitará o pecado na sua vida. Você quer ver? 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Olha o que diz. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Uau! Aguilhão é uma peça de ferro pontiaguda encaixada em uma vara comprida. O aguilhão era usado para disciplinar os bois. Veja que o pecado é a peça de metal pontiaguda da lança que a morte segura. A força que o pecado possui é a lei. Sem a lei, o pecado perde a força e a morte nada pode fazer. Se o pecado, que é a ponta de lança da morte, perde a sua capacidade, a sua força, logo a morte é vencida. A morte é tragada quando a força, lei, do aguilhão, pecado, é removida. Você quer ver? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 54. Olha o que diz.
E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ei! Morte, onde está a lei que dava força e ênfase no pecado? A força do pecado é a lei, e se a lei for removida, o poder é enfraquecido. Para que a morte perca o seu aguilhão, que é o pecado, a morte depende da lei para condenar e executar a sua sentença. Quantos aqui estão me entendendo? Aqueles que tentam guardar a lei têm uma pseudo-moralidade. Eles não têm em seu coração o desejo genuíno de guardar a lei. Longe dos olhos das pessoas, eles vão voltar ao comportamento pecaminoso. É impossível ao homem manter a santidade pela força do seu braço. O homem só vai se santificar se o Espírito Santo estiver nele e a confiança dele estiver no Espírito Santo. Você é incapaz de fazer isso sozinho. E se tentar fazer, cai. O ministério da condenação, a lei, o texto que nós lemos diz que tem uma glória, mas é uma glória passageira. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. 2 Coríntios 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O ministério do Espírito excede muito mais em glória o ministério da morte e o ministério da condenação. Alguns avivamentos modernos foram baseados na pregação da lei, e a lei tem uma glória que passa, por isso esses avivamentos também passaram. Mas quando vier um avivamento que procede do Espírito da graça, esse avivamento vai começar para nunca mais terminar e invadir a eternidade, porque aquilo que Cristo fez é eterno, é de definitivo e é para sempre. Amém? Você crê nisso? Então você pode fazer melhor. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Os profetas da lei eram enviados para ministrar julgamento. Eles só apareciam para julgar as pessoas, condenar. Veja, 1 Reis capítulo 17, verso 1. 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Olha a condenação, olha a sentença. Elias significa Yahvé é Deus. Seu sucessor, Eliseu, significa Yahvé salva. Em contraste ao ministério de Elias, o de Eliseu é o ministério da graça. Você vai ver que Eliseu ele não sai condenando, nem liberando sentenças sobre as pessoas. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, verso 17, sobre esse episódio. Tiago 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância
para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Veja que o texto está dizendo aqui em Tiago, que Elias teve que orar fervorosamente para que houvesse seca. Perceba que o coração de Deus não estava favorável em executar o julgamento. Deus estava relutante em permitir a fome em Israel, o julgamento em Israel. Mas para voltar a chover, você vai ver que o texto diz, somente que Elias orou. É como se Deus estivesse ansioso para enviar chuva, para abençoar e não para julgar. Para julgar ele teve que insistir com Deus, mas para falar, para voltar a chover, a chuva veio com facilidade. Deus, desde o início da humanidade, Ele sempre quis lidar graciosamente com o homem. O julgamento não é prioridade na agenda de Deus e nunca foi. Deus nunca quis punir o homem, Deus nunca quis julgar o homem. Veja, Lamentações 3, verso 33. Como que Deus nunca teve intenção. Por que não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens? Deus não tem prazer em julgar, Deus não tem prazer em punir, Deus não tem prazer nisso. E você vai ver que não foi Deus que rejeitou o povo. Foi Elias que insistiu a Deus contra Israel. Ele insistiu. Ele se posicionou contra o povo. Veja Romanos 11, verso 2. Romanos 11, verso 2, olha o que diz. Já começa assim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Foi Elias que instigou, foi Elias que condenou Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Elias não intercedeu em relação ao povo e nem em favor ao povo. Ele implorou a Deus contra Israel. Elias se justificou e condenou Israel diante de Deus. Então o que Deus faz? Ele repreende Elias por condenar Israel. 1 Reis 19, verso 16. A Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus pede para que ele ungisse Eliseu para ser profeta no lugar dele. Deus estava substituindo o julgamento pelo favor. Foi uma experiência humilhante para o profeta, porque Deus não corroborou com o que ele fez. Deus substituiu. Deus sempre está querendo substituir o julgamento pelo favor e pelo amor dele na vida das pessoas. Você vai ver na transfiguração de Jesus, nós vemos algo impactante que acontece ali. E você percebe claramente onde está o coração de Deus. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, e sobe ao monte para orar, e enquanto ele está orando, ele foi transfigurado em forma de glória divina. Seu rosto se transfigurou e suas vestes se resplandeceram de brancura. Então apareceram 2 varões em glória falando e conversando com Jesus, Moisés e Elias.
Eles falavam da partida de Jesus que ia acontecer em Jerusalém. Moisés estava ali representando a lei, e Elias estava ali representando os profetas. Pedro, sem o entendimento, disse: mestre, que bom a gente está aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para você, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro tentou colocar Jesus, Moisés e Elias no mesmo nível. Pedro tentou manter a graça, a lei e os profetas no mesmo tempo, no mesmo instante. Então, quando ele termina de falar isso, uma nuvem desce e envolve todos, e eles temeram, e a voz de Deus sai por meio daquela nuvem, e Deus corrige Pedro dizendo: ouçam o que Jesus diz. Uau! Gente, ali estava a lei, os profetas e a graça. A presença de Deus desce e diz: ouça o que a graça diz. Eu não sei se você está me entendendo. Logo em seguida, a lei e os profetas são removidos e só fica a graça. Só fica Jesus. A lei e a graça são retirados e somente Jesus permanece. No Monte Carmelo, Deus consumiu o sacrifício de Elias com fogo do céu. Veja, o povo estava adorando Baal. O povo estava diante de idolatria. Mas veja que Deus não consumiu o povo por causa de seu pecado. O coração de Deus estava em consumir o sacrifício como um substituto para não julgar o povo. Deus não quer que a humanidade seja consumida pelo julgamento, por isso que Ele sacrificou Jesus. Ele quer substituir o sacrifício pelo pecado. Ele quer que o sacrifício ocupe o espaço do julgamento. Por isso Jesus se entregou por mim e por você. E você vai ver que mais tarde Elias invoca fogo do céu para consumir os soldados de Acabe. Isso é uma imagem do julgamento de Deus em relação às pessoas que não vão receber Jesus como Salvador. Essas pessoas terão que enfrentar o fogo do julgamento mais tarde. Mas o que fica claro é que o julgamento nunca foi a agenda principal de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus nunca teve no coração julgar, punir, condenar. Romanos 5, verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para mostrar ao homem sua própria e sua tendência pecaminosa. Antes de Deus dar a lei, os filhos de Israel já estavam se orgulhando da sua capacidade de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. Eles nem sabiam que mandamentos iam ser esses, mas já estavam falando: manda que a gente obedece. Já estavam se achando com capacidade de guardá-los. Veja, eles eram sustentados pelo favor de Deus, eles eram guardados pelo amor de Deus até então, e abriram mão do cuidado de Deus para viver pelos próprios esforços. O homem vivia por conta de Deus e agora decide viver por conta própria. É uma péssima troca. Posso te dizer, com experiência própria, vale muito a pena depender completamente do Espírito Santo. Vale a pena se entregar a Ele e falar: Deus, não deixa eu estragar a minha vida não, toma conta dela. Me dirige por completo, porque eu sou incapaz de fazer a coisa certa, mas o Teu Espírito em mim pode me levar para o destino e para o desígnio que o Senhor tem para mim desde o meu nascimento. Amém?
1 Reis 19, verso 9. Olha o que diz. Olha onde Elias foi parar. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Veja que Elias estava escondido na caverna durante o terremoto, durante o vento forte, durante o fogo, mas foi a voz mansa e delicada que fez ele sair da caverna. Deus estava na voz mansa e delicada. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento forte, Deus não estava no fogo. Entenda uma coisa, somente a graça pode levar o homem ao arrependimento. A punição, o julgamento não leva ninguém ao arrependimento. Você quer uma prova disso na Bíblia? Apocalipse capítulo 16, verso 11. Apocalipse capítulo 16, verso 11. Olha o que diz. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Veja que mesmo com angústia e úlceras não houve arrependimento. O julgamento não leva os homens ao arrependimento, somente a graça pode atrair o coração dos homens. Tiago e João ainda não tinham conhecimento do coração de Deus, do coração de Jesus. Olha só o que acontece aqui nesse episódio. Lucas 9, verso 52. Lucas 9, verso 52. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Ei! Eles tinham cometido um erro contra os homens de Deus, mas Jesus falou: não, eu não vim para destruir, punir, nem julgar ninguém, eu vim para salvar. Você pode aplaudir a isso? Não há julgamento e punição no coração de Deus, não é a intenção de Deus. Tiago e João queriam mandar fogo cair do céu para consumir. Eu acho que eles lembraram de Elias e falaram: vamos fazer igual a Elias, mandar cair fogo do céu. Ei, entenda, nós, da nova aliança, não podemos ter o espírito dos profetas do Antigo Testamento.
Esse espírito de julgamento não é aprovado por Deus, não está no coração de Deus, nunca foi intenção de Deus. O texto vai mais longe, ele diz que quem age em julgamento não sabe de que espírito é. Jesus fala, vocês não sabem de que espírito são. Vocês estão confundindo o espírito, vocês estão em outro espírito, vocês estão querendo condenar, vocês estão querendo julgar, vocês estão querendo fulminar o povo. E eu estou querendo salvar. E eu estou querendo escrever o nome deles no livro da vida. Esse espírito de julgamento não é aprovado por Deus. O objetivo dos profetas na nova aliança da graça é edificar os homens e não consumi-los, condená-los, acusá-los. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Olha só que poderoso. Como que o profeta da nova aliança age? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Ponto final. Se você recebe uma profecia, e ela não edifica, não exorta e não consola, você está diante de um profeta da antiga aliança, e não diante de um profeta da nova aliança. Os profetas do Novo Testamento profetizam esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero levar boas novas, boas notícias. Profetizam somente edificação, exortação e consolação. Esse é o espírito da nova aliança da graça que Deus aprova. E para ser mais direto e específico, o ministério da condenação já teve fim, já teve final, já teve um ponto final. Em Mateus 11, verso 13 fala. Leia comigo, Mateus 11, verso 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Acabou depois de João Batista. Até João Batista os profetas e a lei profetizaram. João Batista foi o último profeta que ministrou a condenação. Arrependei-vos, raça de víboras, e lá vai pedrada, e lá vai pancada. O ministério da condenação não existe a partir de Cristo. Não tem espaço na nova aliança. Não está no coração de Deus, não é a intenção. Moisés, ele foi sábio em cobrir o seu rosto diante dos filhos de Israel. O texto que nós lemos, o primeiro texto, fala que a lei tinha glória. Só que era uma glória passageira, era uma glória que estava diminuindo, desvanecendo. Então Moisés, ele cobre o rosto diante dos filhos de Israel, para que eles não vissem a glória no rosto de Moisés desvanecendo, podendo levá-los a pensar erroneamente que Moisés pecou e apostatou da fé. Eles não entendiam que a glória da lei era passageira, ia causar confusão. Mas não é assim quem está debaixo da lei. Aconteceu alguma coisa na vida do outro, aí você está em pecado. É ou não é? Varão, não é normal acontecer isso não, você só pode estar em pecado. Tem alguma coisa errada na sua vida. A mesma coisa iria acontecer ali, porque todos estavam debaixo da lei, e de repente, olha, a glória está desaparecendo do rosto de Moisés. Sei não, viu? Esse Moisés, ele não me engana. O rosto de Moisés tinha luz, mas era a luz da lei. Era uma luz que ia diminuindo. É uma luz que acusa, é uma luz que condena. Por isso que quando ele desceu com a glória no seu rosto, o povo corria dele. O povo tinha medo. Ninguém tinha coragem de se aproximar de Moisés. Sai voado
Não era uma atmosfera assim, uau, deixa eu ir abraçar Moisés. É tipo assim, sai de perto, cara. A gente não sabe o que está ali, não. A glória da lei causa medo, traz condenação, traz acusação. Ao contrário, na transfiguração, o rosto de Jesus tinha a luz da graça, e quando ele desce do monte, todo mundo corre para ele. A luz da graça atrai, porque é amor, porque é perdão, porque é justificação, porque é a revelação do amor do Pai por nós. Então todos, o rosto de Jesus expressava glória, mas ninguém teve medo. E Jesus não precisou usar um véu, não há medo e nem condenação na graça. Onde está o Espírito? A liberdade. Ei, você é livre, você tem liberdade, porque você tem o Espírito Santo. Quando você estuda a palavra de Deus, você precisa remover o véu. Você precisa procurar Jesus. Você precisa encontrar Jesus. No Novo, no Antigo, porque a Bíblia é um livro sobre o Filho de Deus. Ele é apontado no Antigo Testamento em vários pontos. É a manifestação e a revelação do amor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Gente, quando você lê a antiga aliança, tira o véu. Apóstolo Paulo está falando que tem pessoas que até hoje lê a antiga aliança e não consegue reconhecer Jesus nela. Porque está com véu cobrindo. O mesmo véu permanece. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido o véu. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Leia a Bíblia sem véu. Perceba Jesus em cada capítulo da Bíblia. Procure-o e você vai encontrar. A revelação do Filho de Deus, a revelação do verdadeiro amor de Deus. Não seja como Moisés. Coloque um véu. Glória passageira. A glória de Cristo, ela é eterna. Jesus ensinou que não pode se colocar vinho em odres velhos. O novo vinho é a imagem das verdades da nova aliança. O odre velho é uma imagem da antiga aliança da lei. Você não pode pegar um vinho novo e colocar num odre velho. Você não pode misturar a lei com a graça. O que o homem chama de equilíbrio, Jesus chama de mistura. Jesus chama de problema. Jesus chama de algo novo que está sendo contaminado e estragado. Ou você está na graça, ou você está na lei. Ou você está debaixo da justiça de Deus, ou você está debaixo de condenação. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. A lei mata, a lei condena, o Espírito dá vida. Deus tem vida abundante. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o velho tem que ficar para trás. O Emílio disse isso aqui na oferta, quando ele falou da roupa no guarda-roupa, né? Tira a roupa velha para a chegada da nova. Ei, joga a aliança antiga velha.
passou, acabou, venceu. Existe uma nova aliança. Existe algo que Jesus fez para você e você pode viver a partir disso. O poder de Deus está debaixo dessa aliança. A capacitação dos obreiros é para a nova aliança. A capacidade daqueles que Deus tem chamado é para quem está debaixo da nova aliança. Você lembra o texto que nós lemos, o primeiro texto? O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Você não tem habilitação do Espírito Santo para ser ministro da antiga aliança. Você está por conta própria. Mas se você estiver na nova aliança, você é habilitado por Deus. Habilitado como? Recebendo o Espírito dele em você. E aí, quando o Espírito dele está em você, tudo muda. Seus inimigos se tornam pequenos, as suas adversidades se tornam secundárias, um motivo de celebração, um motivo de promoção, um motivo de vitória, um motivo de patente, de uma nova patente que você vai receber. Porque não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Deus tem algo novo para você. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem algo sobrenatural, algo que só o poder dele pode fazer por você, disponível em Cristo Jesus, e está disponível para todo aquele que crê. Eu não sei qual a sua necessidade, mas o que está disponível nessa nova aliança, ele é capaz de suprir todas as suas necessidades. É vida abundante que eu estou falando, é a vida de Cristo que eu estou falando. É o que vem do céu diretamente para você que está disponível. Não é algo que o homem pode conquistar, é algo que Jesus conquistou e Ele te deu, porque Ele te ama. E o seu papel e o meu papel é só abrir os braços e falar: Pai, obrigado, eu não mereço, mas eu recebo em Cristo Jesus tudo aquilo que o Senhor conquistou para mim. Ei, receba o que você precisa. Você que está me ouvindo, receba o que você precisa. A graça é abundante, ela não tem falta, ela não é escassa. A graça é abundante, o favor é abundante. A justiça está disponível. Ei, eu não sei o que você precisa, mas a graça é abundante. E ela vai te preencher, e ela vai te encher, e você vai transbordar, e vai vazar, vai alcançar pessoas à sua volta, parentes, amigos, colegas de trabalho. Pessoas serão abençoadas por aquilo que Deus está colocando dentro de você. Aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus tem para te dar, te liberar, em Cristo Jesus, vai te encher, vai transbordar, e vai alcançar pessoas que você ama e pessoas que importam para você. Deus está te enchendo para que você transborde para a vida de outras pessoas. Feche seus olhos. Fique de pé no seu lugar com os olhos fechados. Simplesmente permita que Ele faça. Simplesmente permita que Ele execute o plano dEle. Simplesmente aceita a herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herança não se compra, herança não se merece. Herança você tem direito simplesmente porque nasceu.
Você nasceu em Cristo Jesus e se tornou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso não se compra, isso não se conquista. Basta crer que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e Ele vai te dar o poder de ser feito filho de Deus, e o seu nome será escrito no livro da vida, e você se tornará herdeiro de Deus e de todas as coisas. É um novo nascimento, onde tudo se faz novo.